Imagine um futuro não muito distante. Não um futuro de carros voadores ou cidades em Marte, mas um futuro mais silencioso, mais íntimo, que começa na sua cozinha. Um futuro onde a comida de verdade se tornou um artigo de luxo, uma relíquia de um passado rústico, e as prateleiras dos supermercados são monumentos a uma engenharia química que nos alimenta e nos adoece em um ciclo perfeito e lucrativo. Este não é um exercício de futurologia barata, é uma projeção lógica, uma linha traçada a partir do ponto onde estamos hoje. O que acontece quando uma sociedade inteira terceiriza sua nutrição para corporações cujo principal objetivo não é a saúde, mas o lucro a qualquer custo? O que acontece quando o veneno se torna a norma? A resposta não está em uma única catástrofe, mas em um colapso gradual e sistêmico que redefinirá o que significa ser humano. Vamos explorar, capítulo por capítulo, a anatomia desse desastre anunciado. Bem-vindo ao Sempre Curioso Mundo, o canal que vai te mostrar a realidade brutal da indústria. A guerra civil dentro de nós existe? O primeiro campo de batalha desse futuro é o nosso próprio corpo. A biologia humana, moldada por milênios de evolução para processar alimentos integrais, será submetida a um estresse químico sem precedentes. O fenômeno central será a inflamação crônica de baixo grau, um estado de alerta constante do sistema imunológico, provocado por um bombardeio diário de açúcar refinado, gorduras trans, aditivos químicos e a ausência de fibras e micronutrientes. O Dr. Alessio Fasano, pesquisador de Harvard, já demonstrou como uma dieta pobre pode aumentar a permeabilidade intestinal, uma condição conhecida como leaky gut. Em nosso futuro, essa condição não será uma exceção, mas a regra. As comportas do nosso intestino estarão permanentemente abertas, permitindo que toxinas e partículas de alimentos mal digeridos vazem para a corrente sanguínea, desencadeando uma resposta imune generalizada. Essa guerra civil interna será a mãe de todas as doenças modernas. Condições autoimunes antes raras se tornarão epidêmicas. Lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla. O corpo confuso e inflamado começará a atacar a si mesmo com uma frequência assustadora. Paralelamente, nosso microbioma, a complexa civilização de trilhões de bactérias que habita nosso intestino, entrará em colapso. Pesquisadores como Rob Knight, da Universidade da Califórnia, já provaram que a diversidade microbiana é crucial para a saúde. A dieta ultraprocessada, estéril e quimicamente hostil agirá como um antibiótico de amplo espectro, dizimando as bactérias benéficas e abrindo espaço para espécies patogênicas. O resultado será uma desbiose crônica, afetando não apenas a digestão, mas a produção de vitaminas, a regulação hormonal e até o nosso humor. Veremos o surgimento de uma nova subespécie humana, o Homo inflammatus, um ser cronicamente doente, cuja biologia foi sequestrada pela prateleira do supermercado. A farmácia se tornará o novo refeitório, e a comida, a causa primária da nossa lenta autodestruição, o colapso silencioso da saúde pública, uma hemorragia incurável. Será que tem jeito? Com uma população cronicamente doente, o segundo pilar a ruir será o sistema de saúde. Hoje, já vemos os sinais. A Organização Mundial da Saúde alerta que as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer, são responsáveis por mais de 70% das mortes no mundo. Em nosso futuro projetado, esse número se aproximará de 90%. Os hospitais, antes locais de tratamento para doenças agudas e traumas, se transformarão em gigantescos centros de gerenciamento de doenças crônicas. A medicina curativa dará lugar à medicina paliativa de longo prazo. O custo econômico será insustentável. Um relatório de 2022 do Fórum Econômico Mundial já estimava que custariam à economia global 47 trilhões de dólares até 2030. Imagine esse cenário potencializado. Governos irão à falência, tentando subsidiar tratamentos para condições que poderiam ter sido prevenidas com nutrição adequada. O diabetes tipo 2, hoje já uma epidemia, se tornará tão comum quanto um resfriado, com crianças sendo diagnosticadas aos 10 anos de idade. A diabesidade, termo cunhado para descrever a confluência de diabetes e obesidade, será a condição padrão da vida adulta. O foco da indústria farmacêutica se consolidará não na cura, mas na criação de pacientes para a vida toda. Por que curar um diabético se você pode vender-lhe insulina, metformina, medidores de glicose e, eventualmente, tratamento para insuficiência renal e amputações por 40 anos?
O sistema de saúde se tornará um gigante burocrático e reativo, uma máquina de enxugar gelo. A prevenção será uma piada, uma palavra bonita em panfletos de postos de saúde sobrecarregados. O acesso a um tratamento minimamente decente se tornará um privilégio de classe, aprofundando a desigualdade social. Os pobres, alimentados pela pior comida industrial e sem acesso a cuidados de qualidade, terão uma expectativa de vida drasticamente reduzida. A saúde deixará de ser um direito para se tornar o bem de consumo mais exclusivo de todos. A erosão da mente. A dieta da estupidez programada realmente existe? O que comemos não afeta apenas o corpo, afeta a mente. A conexão intestino-cérebro, antes considerada uma teoria marginal, é hoje uma fronteira consolidada da neurociência. A inflamação sistêmica gerada pela dieta ultraprocessada não para no pescoço. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, causando neuroinflamação, um estado que está na raiz de inúmeros transtornos mentais. Em nosso futuro, veremos uma epidemia de depressão e ansiedade intratáveis. Não por razões puramente psicológicas, mas bioquímicas. Os antidepressivos terão a mesma eficácia de um placebo, pois não tratarão a causa raiz da inflamação cerebral. A psiquiatra nutricional Felice Jacka, da Universidade Deakin, na Austrália, foi pioneira em estudos como o Smiles Trial, que demonstrou que uma mudança para uma dieta de comida de verdade poderia colocar a depressão maior em remissão. Em nosso futuro, essa sabedoria será ignorada. A população viverá em um estado de névoa cerebral crônica, com dificuldade de concentração, memória fraca e uma apatia generalizada. A capacidade de pensamento crítico e complexo será drasticamente reduzida. Uma sociedade alimentada por picos de açúcar e vales de insulina, com um cérebro cronicamente inflamado, é uma sociedade dócil, irritadiça e facilmente manipulável. Veremos também uma aceleração assustadora do declínio cognitivo. Doenças como Alzheimer e outras formas de demência, que hoje associamos à velhice, começarão a surgir em pessoas na faixa dos 50 e 60 anos. O cérebro, privado de nutrientes essenciais como o ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes, e ao mesmo tempo envenenado por um coquetel químico, simplesmente começará a se deteriorar mais cedo. A estupidez deixará de ser uma falha de caráter para se tornar uma condição metabólica. A indústria que nos vendeu a comida da conveniência terá como efeito colateral nos vendido a mente da conveniência, lenta, desinteressada e incapaz de questionar o próprio sistema que adoece. A sociedade apática, desigualdade e isolamento no cardápio é verdade. Uma população doente e com um raciocínio debilitado não consegue sustentar um tecido social saudável. A primeira e mais brutal consequência será a consolidação de um apartheid alimentar. Os desertos alimentares, áreas urbanas onde o acesso a alimentos frescos é inexistente, deixarão de ser uma anomalia de bairros pobres para se tornarem a paisagem padrão da maioria das cidades. Supermercados se transformarão em depósitos de caixas e pacotes, enquanto a comida de verdade, frutas, vegetais, carnes de pasto, será vendida em boutiques gourmet a preços exorbitantes, acessíveis apenas a uma pequena elite. Comer um tomate orgânico será um símbolo de status maior do que possuir um carro de luxo. Essa divisão criará duas sociedades paralelas. De um lado, uma elite saudável, lúcida e longeva, que terá o capital financeiro e cultural para se alimentar de verdade. Do outro, uma massa doente, apática e com baixa expectativa de vida, subsistindo à base de carboidratos refinados e produtos químicos. A meritocracia se tornará uma farsa completa, pois a capacidade cognitiva e a disposição física para o trabalho e o estudo serão determinadas pelo berço e pelo CEP. Como esperar que uma criança alimentada com salgadinhos e refrigerante compita intelectualmente com uma criança nutrida com alimentos ricos em nutrientes essenciais para o cérebro? A própria cultura da alimentação comunitária será extinta. O ato de cozinhar, historicamente um pilar da vida familiar e social, será visto como um hobby excêntrico, como colecionar selos. As refeições serão solitárias, rápidas e funcionais, consumidas em frente a telas. O sociólogo Robert Putnam, em seu livro Bowling Alone, descreveu o colapso do capital social na América. Em nosso futuro, a principal causa desse colapso será a destruição da mesa de jantar. Sem o ritual da refeição compartilhada, perdemos um dos nossos mais importantes espaços de diálogo, afeto e transmissão de cultura. A sociedade se tornará uma coleção de indivíduos isolados, unidos apenas pelo consumo passivo da mesma comida sem vida. A nível macroeconômico,
O futuro assistirá à consolidação do que podemos chamar de complexo farma-alimentício. As mesmas megacorporações ou fundos de investimento serão donos das empresas que produzem os ultraprocessados e das gigantes farmacêuticas que vendem os tratamentos para as doenças que eles causam. Será o modelo de negócios mais perfeito e perverso já criado. Um ciclo fechado de lucro, onde a doença de hoje garante a receita de amanhã. O jornalista Michael Moss, em seu livro Sal, Açúcar, Gordura, já expôs como cientistas de alimentos são pagos para encontrar o ponto de êxtase dos produtos, tornando-os quimicamente irresistíveis. Em nosso futuro, essa prática não terá freios. A economia parecerá próspera na superfície. O PIB crescerá, impulsionado pelas vendas multibilionárias desses dois setores. Mas será uma economia placebo. A produtividade real da força de trabalho despencará. O absenteísmo por motivos de saúde se tornará a norma. A criatividade e a inovação estagnarão, pois uma nação com o cérebro inflamado não consegue produzir as grandes ideias que movem o progresso. Os custos sociais, saúde, previdência, segurança explodirão, consumindo a maior parte do orçamento do Estado. A longo prazo, a nação se tornará economicamente inviável. Veremos a repetição, em escala global, do Manual de Estratégias da Indústria do Tabaco. As corporações financiarão estudos científicos para gerar dúvidas sobre os malefícios de seus produtos, patrocinarão eventos esportivos para associar suas marcas a um estilo de vida saudável e farão lobby pesado junto aos governos para impedir qualquer tipo de regulamentação séria. O economista e filósofo indiano Amartya Sen argumentou que a fome em democracias não ocorre por falta de comida, mas por falhas na distribuição e no acesso. Em nosso futuro, a doença não ocorrerá por falta de conhecimento, mas por uma falha deliberada do sistema em proteger seus cidadãos contra um mercado predatório, que lucra com a ignorância e a conveniência. O planeta descartável. A pegada ecológica vem do veneno? A produção em massa de alimentos ultraprocessados não envenena apenas nossos corpos. Ela destrói o planeta. A base da maioria desses produtos é um punhado de monoculturas. Soja, milho, para xarope de milho rico em frutose, trigo e óleo de palma. Esse modelo agrícola, como denunciado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, é uma das principais causas de desmatamento, perda de biodiversidade e degradação do solo no mundo. Para sustentar a produção desses alimentos, florestas serão derrubadas, ecossistemas inteiros serão aniquilados, e o solo será esgotado até se tornar um deserto estéril, dependente de doses cada vez maiores de fertilizantes químicos e agrotóxicos. A questão do lixo atingirá proporções apocalípticas. A cultura do ultraprocessado é a cultura do descartável. Cada produto vem em múltiplas camadas de plástico, potes, pacotes, sachês, garrafas. A poluição por microplásticos, que hoje já contamina nossos oceanos, nossa água potável e até o nosso sangue, se tornará onipresente. O próprio ambiente se tornará um reflexo da nossa dieta. Tóxico, artificial e sem vida. O ciclo será completo. Destruiremos o solo para plantar commodities que nos adoecem. Embalaremos esses produtos em plástico que polui a água que bebemos. E no fim, nosso corpo doente será apenas mais um microcosmo da Terra doente. A crise climática será acelerada. A agricultura industrial é uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa. O desmatamento para o plantio de soja e palma libera quantidades massivas de carbono na atmosfera, enquanto o uso de fertilizantes nitrogenados libera óxido nitroso, um gás 300 vezes mais potente que o CO2 no aquecimento global. A ironia será brutal. Em nossa busca por uma comida barata e conveniente, estaremos pagando o preço mais alto possível. A estabilidade do clima do nosso planeta. A Terra terá febre, e a causa será, em grande parte, a nossa dieta. Talvez a consequência mais triste e profunda seja a perda da nossa herança cultural. A comida não é apenas combustível. É identidade, história, afeto, ritual. Cada prato tradicional conta uma história sobre um povo, um clima, uma terra. Em nosso futuro, essa biblioteca de sabores e saberes será queimada. A globalização do paladar, impulsionada pelas grandes corporações, levará a uma homogeneização assustadora. O sabor padrão do mundo será o mesmo trio viciante: salgado, doce e gorduroso. As milhares de variedades de frutas, legumes e grãos que nossos ancestrais cultivaram, a nossa biodiversidade agrícola, desaparecerão,
substituídas por poucas cepas geneticamente modificadas, patenteadas e otimizadas para o processamento industrial. As futuras gerações não saberão o que é cozinhar. O conhecimento de como transformar ingredientes brutos em uma refeição será uma habilidade tão arcaica quanto a caligrafia. As cozinhas se tornarão espaços minimalistas, equipadas apenas com um micro-ondas e um hidratador de refeições em pó. A avó que ensina a neta a fazer o pão da família será uma cena de filme de época. Carlo Petrini, fundador do movimento Slow Food, alertou para essa perda do direito ao prazer e da sabedoria gastronômica. Em nosso futuro, seu alerta terá se concretizado. Essa amnésia culinária nos deixará terrivelmente vulneráveis. Uma população que não sabe de onde vem sua comida e como preparar, é uma população completamente dependente de um sistema industrial frágil. Qualquer quebra na cadeia de suprimentos, seja por uma crise climática, uma pandemia ou uma guerra, levará à fome em massa, não por falta de alimentos na Terra, mas por falta de conhecimento para acessá-los e transformá-los. Teremos desaprendido a habilidade mais fundamental para a nossa sobrevivência. Seremos a primeira espécie na história a morrer de fome em meio à abundância, simplesmente porque esquecemos como se come. A encruzilhada final: rebelião no prato ou aniquilação programada? Este futuro não é uma profecia, mas um aviso. É o destino para o qual caminhamos se continuarmos na inércia. Chegaremos a uma encruzilhada onde as duas únicas opções serão a rebelião ou a aceitação de uma extinção lenta e programada. A boa notícia é que a resistência já começou. Vemos hoje o crescimento de movimentos pela comida de verdade, a popularização da agricultura urbana, o ressurgimento de feiras de produtores locais e a valorização de chefes e ativistas que, como o escritor Michael Pollan, nos lembram de uma regra simples: não coma nada que sua avó não reconheceria como comida. A mudança exigirá uma revolução em duas frentes. A primeira é política. Precisamos de governos com coragem para enfrentar o lobby corporativo, para implementar taxações pesadas sobre produtos ultraprocessados, para proibir a publicidade de veneno para crianças e para subsidiar a agricultura familiar e orgânica. Precisamos de rótulos claros e honestos, que informem em vez de confundir. A segunda frente é pessoal e cultural. Precisamos reaprender a cozinhar. Precisamos redescobrir o prazer de ir à feira, de conversar com o produtor, de entender a sazonalidade dos alimentos. Cada vez que escolhemos descascar uma laranja em vez de abrir uma caixa de suco, cada vez que preparamos uma refeição do zero em vez de aquecer um prato congelado, estamos praticando um ato de rebelião. Estamos votando com nosso garfo por um futuro diferente. Um futuro onde nossos corpos são saudáveis, nossas mentes são claras, nossa sociedade é mais justa e nosso planeta é habitável. A escolha final é nossa. Podemos continuar a ser consumidores passivos, devorando o futuro que a indústria nos serve. Ou podemos nos tornar cidadãos ativos, que cozinham, cultivam e lutam pela nossa soberania alimentar. O futuro da humanidade pode ser decidido não nos parlamentos ou nos campos de batalha, mas na cozinha de cada um de nós. A revolução começa no prato. No petróleo do século XX, há uma mercantilização do foco. Houve um tempo, não muito distante, em que o recurso natural mais valioso do mundo era o petróleo. Nações iam à guerra por ele, fortunas eram construídas sobre ele, e a geopolítica global girava em torno de seu fluxo. Esse tempo acabou. Hoje, o recurso mais cobiçado, extraído e refinado com uma eficiência implacável é a sua atenção. Cada segundo do seu foco, cada olhar perdido, cada clique distraído é o novo barril de petróleo. Bem-vindo à economia da atenção. O modelo de negócio que rege a nossa era digital é de uma genialidade diabólica. Plataformas como Google, Facebook, Instagram e TikTok se apresentam como serviços gratuitos, presentes benevolentes da tecnologia para a humanidade. É a maior mentira do nosso século. Nada ali é de graça. Nós não somos os clientes dessas empresas. Somos o produto. O verdadeiro cliente é o anunciante. E a mercadoria que está sendo vendida é uma fatia da sua consciência. O acadêmico Tim Wu, em sua obra seminal The Attention Merchants, traçou a história dessa mercantilização, desde os jornais do século XIX até os pop-ups do século XXI. Ele demonstrou que o objetivo sempre foi o mesmo: capturar o máximo de globos oculares pelo maior tempo possível. A diferença é que hoje as ferramentas para essa captura atingiram um nível de sofisticação que beira a ficção científica. Shoshana Zuboff, professora de Harvard, cunhou o termo capitalismo de vigilância para descrever esse novo sistema. Cada like,
Cada busca, cada foto que você posta, o tempo que você passa olhando para uma imagem, tudo é coletado, analisado e usado para construir um perfil psicométrico seu. Esse perfil não serve apenas para te vender um tênis. Ele serve para prever e, mais assustadoramente, para modificar o seu comportamento futuro. A meta não é mais apenas prender sua atenção, é automatizar seus hábitos. Eles não querem apenas que você veja o anúncio. Eles querem garantir que você clique, que você compre, que você volte. E para fazer isso, eles precisaram ir além da publicidade. Eles precisaram hackear o seu cérebro. O que faz você pegar o celular sem nem perceber? Por que é tão difícil resistir àquela notificação vermelha? A resposta não está na sua falta de disciplina, mas em uma engenharia deliberada que explora as vulnerabilidades da sua neuroquímica. Os designers de aplicativos e redes sociais são os novos neurocientistas de mercado. Eles entendem o seu cérebro melhor do que você mesmo. O mecanismo central é o sistema de recompensa de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação, liberado quando antecipamos uma recompensa. As redes sociais são construídas como caça-níqueis de dopamina. O scroll infinito é a alavanca que você puxa, sem saber qual será a próxima recompensa. Um vídeo engraçado? Uma foto interessante? Uma notícia chocante? Essa imprevisibilidade, conhecida como recompensa de intervalo variável, é o mesmo princípio que vicia jogadores em Las Vegas. A cada puxada, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina, te mantendo engajado, sempre em busca da próxima micro-recompensa. O cientista Tristan Harris, ex-designer ético do Google e uma das vozes mais críticas do Vale do Silício, descreve isso como um sequestro da mente. As notificações, os likes, os comentários, são todos gatilhos projetados para criar um ciclo de compulsão. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com base na experiência, entra em jogo de forma perversa. O uso constante dessas plataformas está literalmente religando nossos circuitos neurais. Estamos treinando nosso cérebro para preferir o estímulo rápido, a novidade constante e a gratificação instantânea. Em contrapartida, a capacidade para o foco profundo, a concentração sustentada e o pensamento linear está se atrofiando. O neurocientista Adam Gazzaley, em seu livro The Distracted Mind, demonstra com clareza: não fomos feitos para o multitasking. Ao sermos constantemente interrompidos, nossa capacidade de filtrar informações irrelevantes diminui, nosso estresse aumenta e nossa performance cognitiva despenca. Estamos voluntariamente participando de um experimento global que está nos tornando coletivamente mais burros. O crepúsculo do pensamento profundo. A morte da produtividade é real? Em um futuro próximo, a habilidade mais rara e valiosa no mercado de trabalho não será a programação ou a análise de dados, mas a capacidade de se concentrar em uma única tarefa por mais de 20 minutos. O conceito de Deep Work, trabalho focado, popularizado por Cal Newport, professor de ciência da computação, descreve a capacidade de se concentrar sem distrações em uma tarefa cognitivamente exigente. É nesse estado que a verdadeira inovação, a criatividade e a resolução de problemas complexos acontecem. E é exatamente esse estado que a nossa cultura digital está sistematicamente destruindo. O ambiente de trabalho moderno se tornou um altar à distração. E-mails que chegam a cada minuto, notificações de chats corporativos, a pressão por uma resposta imediata. Tudo conspira contra o foco. Glorificamos o estar ocupado e o multitasking, quando a ciência já provou que isso é uma falácia. O que chamamos de multitasking é, na verdade, um task switching, troca rápida de tarefas. Cada vez que você muda de um e-mail para uma planilha e de volta para o chat, seu cérebro paga um custo cognitivo. Ele precisa de tempo para se reorientar, e resíduos de atenção da tarefa anterior permanecem, diminuindo sua performance na tarefa atual. Clifford Nass, um pesquisador de Stanford, conduziu estudos pioneiros que mostraram que os heavy multitaskers, pessoas que fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, não eram bons em nada. Eram piores em filtrar informações irrelevantes, piores em organizar seus pensamentos e piores em trocar de tarefas do que as pessoas que preferiam se concentrar em uma coisa de cada vez. A consequência de uma sociedade que perde a capacidade do trabalho focado é a estagnação. Teremos uma explosão de trabalho superficial, responder e-mails, preencher relatórios, participar de reuniões, mas uma implosão na produção de valor real. As grandes descobertas científicas, as obras de arte complexas,
Os avanços tecnológicos disruptivos, todos nascem de horas, semanas, anos de concentração ininterrupta. Se a próxima geração de cientistas, engenheiros e artistas for incapaz de se desconectar, de suportar o tédio criativo necessário para que as grandes ideias floresçam, o progresso humano, como o conhecemos, irá desacelerar drasticamente. Viveremos em um platô de inovação, uma era de otimizações incrementais, mas sem os grandes saltos que definiram a história humana. Teremos acesso a toda a informação do mundo, mas teremos perdido a capacidade de fazer algo significativo com ela. Se o impacto no trabalho é a estagnação, o impacto no convívio social é a fragmentação e a hostilidade. Os algoritmos que governam nossos feeds de notícias não são otimizados para a verdade, para a nuance ou para o bem-estar social. Eles são otimizados para uma única métrica: engajamento. E o que gera mais engajamento? Emoções fortes. Particularmente, a raiva e a indignação. Estudos sobre contágio emocional, como o conduzido por pesquisadores do Facebook e da Universidade Cornell, mostraram que estados emocionais podem se espalhar por redes sociais como um vírus. Conteúdos que provocam ultraje são compartilhados mais rapidamente e com mais frequência. O algoritmo aprende isso e, para manter o usuário na plataforma, passa a priorizar conteúdos que o deixarão com raiva. O resultado é a criação de câmaras de eco e bolhas de filtro, onde somos constantemente expostos a informações que confirmam nossas crenças e a uma versão caricata e demonizada de quem pensa diferente. O debate público, que deveria ser um espaço para a troca de ideias e a busca de consenso, se transforma em uma arena de gladiadores digitais. A nuance morre, a empatia se torna impossível. Não dialogamos mais com o argumento do outro, mas com a imagem distorcida que o algoritmo nos apresentou. O filósofo Byung-Chul Han descreve essa era como a sociedade do cansaço e da transparência, onde a superexposição e a positividade tóxica levam a um esgotamento psíquico. Estamos nos tornando uma sociedade de indivíduos exaustos, ansiosos e perpetuamente indignados, incapazes de encontrar um terreno comum para resolver os problemas complexos do mundo real, como as mudanças climáticas ou a desigualdade econômica. A própria democracia entra em crise. Um sistema democrático depende de cidadãos informados, capazes de deliberar racionalmente. O que acontece quando a informação é substituída pela desinformação viral e a deliberação racional é afogada por ondas de fúria algorítmica? Vemos o crescimento do tribalismo político, a erosão da confiança nas instituições, como a ciência e a imprensa, e a ascensão de narrativas populistas que oferecem soluções simples para problemas complexos. A tecnologia que prometeu nos conectar está na prática nos isolando em tribos digitais em guerra, com a razão se tornando uma relíquia de um passado analógico e lento. A liberdade de expressão, sem a responsabilidade do foco e da verificação, se torna apenas a liberdade de gritar no meio de um incêndio.